Olá, sejam muito bem-vindos. Caras Business está no ar com notícias de economia, mercado financeiro e tudo o que você precisa para ficar bem informado para o seu negócio. A gente começa falando do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que afirmou em ata que após um ciclo rápido e firme de elevação de juros, pode interromper o ciclo de alta. A equipe pretende observar os efeitos do ciclo já empreendido para então avaliar se a taxa de juros corrente é apropriada para assegurar a convergência da inflação à meta. Estimativas apontam que a taxa Selic, portanto, deve permanecer em 15% até o final do ano. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu um teto de 6,06% para o reajuste anual dos planos de saúde individuais e familiares. A medida será válida de forma retroativa a partir de maio de 2025 até abril de 2026 e vai atingir mais de 8 milhões de beneficiários. Bom, segundo a direção da ANS, o reajuste considera o aumento das despesas assistenciais das operadoras com o atendimento que foi realizado de todo o ano passado. E agora você fica com o quadro Roda de Negócios. A empresária Priscila Campos recebe a doutora Renata Lopes e o personal trainer Guto Espinosa para falar dos desafios que enfrentaram na trajetória de empreendedorismo e também dar dicas valiosas. Obrigada, Lili. E aqui iniciamos mais um Roda de Negócios, mais um episódio onde eu pude também chamar duas pessoas que se tornaram referência, saúde e autoestima. Doutora Renata e o Guto Espinosa. Na verdade, a doutora Renata, ela é uma dentista, mas ela não é uma dentista convencional, ela também é influencer, ela se tornou muito presente nas mídias sociais. E eu também apresento o Guto, que se tornou um personal totalmente diferenciado no mercado, onde ele também atende pessoas de grande influência e eu quero saber a mudança e a diferença dos dois. Então, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como você começou e como se tornou diferente, porque assim, eu como contadora, sei que a minha área é bem diferente, tipo, eu tenho um contador em qualquer lugar. Dentista também tem, mas como que você fez esse diferencial, Renata? Ai, Pri, foram tantos altos e baixos, assim, foram tantas coisas que se eu for, não daria para aqui nesse programa. Mas o diferencial maior foi ter coragem. Eu acho que hoje em dia quem não tem coragem de mudar, de tentar ser diferente, não vai para lugar nenhum. E a internet ajudou muito nisso. Então, assim, aparecer, mostrar que o dentista é convencional, só um motorzinho, aquele negocinho todo, hoje em dia já não dá mais certo. A gente tem que mostrar para o público que nós somos pessoas normais. E que aquilo ali é um ambiente bacana, um ambiente diferente, que ele vai se sentir em casa. E acaba perdendo aquele medo, né? Do dentista, que todo mundo morre de medo do dentista. E foi mais ou menos isso aí. Mas que legal. E na verdade, assim, o seu diferente é realmente isso, né? Você entrou no mercado, se destacou totalmente diferente na sua imagem, onde você mostra um outro tipo de mulher, você mostra a sua vivência, a Renata de verdade, né? Então, você não é só aquela profissional, você se mostrou uma mulher de verdade que vive como qualquer outra pessoa e que também tem as suas danças, a sua juventude, o seu divertimento. E uma outra questão, o importante é também não ouvir as opiniões de todos. Não dá para agradar todo mundo. E essa questão de internet hoje em dia, quando eu comecei a mudar esse estilo, né? Mostrar dança, mostrar a minha vida, não só ali, ou antes e depois dos meus trabalhos, o retorno veio. E veio muito. Só que também a parte negativa veio muito, e principalmente de pessoas da área. Se eu tivesse me importado com isso lá atrás, hoje eu não estaria onde eu estou. Mas graças a Deus entrou por aqui. Mas ninguém começa nada com crítica, né? A crítica, na verdade, só para a gente evoluir e fazer melhor ainda, né? E você, Guto? Na verdade, você é um personal, se destacou no mercado, totalmente diferente de todos os outros personagens. Eu queria saber um pouquinho da sua trajetória. Qual foi o seu começo, como você iniciou e como você chegou nesse patamar de estar nas mídias sociais, vinculados a grandes nomes? Como que funciona? O começo é bem difícil, acho que para todas as áreas, né? E como todas as áreas, eu pensei muito em desistir no começo. Porque é bem difícil. Na área de educação física, antigamente, a gente tinha não tinha tanta valorização.
Então, a gente ganhava muito pouco e trabalhava muito. Então, eu começava às 6 horas da manhã e ia parar às 11 horas da noite para ganhar R$ 800. Então, era bem complicado. Então, eu comecei a ter uma visão. Eu comecei em 2004, e passei por 14 academias. E com essa experiência que eu tive nas academias, comecei a ter uma outra visão. Chegou uma hora que eu parei, pensei e falei, eu não quero mais ser somente um professor de sala. Não quero ser somente um personal igual todos. Eu quero ser diferenciado. Foi aí que comecei a entender que conectar pessoas durante a aula, enquanto você está na academia, gera muitos negócios. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais, os influencers começaram a notar mais essas coisas e daí para frente comecei a evoluir. Que legal. E eu quero saber como que foi a virada de chave de vocês. Vocês começaram e o que fez você teve a ideia de mudar, você viu que realmente a internet fazia aquela diferença em tudo que você estava, porque você estava tendo mais visibilidade. Mas eu queria saber qual foi a mudança de chave, assim, que você realmente saiu de uma dentista convencional para ser uma pessoa totalmente renomada, porque hoje a sua clínica, na verdade, era uma clínica muito bem conhecida, ela está vinculada a todos os procedimentos de estética, ou seja, não é só uma odontologia. Você vinculou uma clínica muito bem renomada no Tatuapé. Você fala um pouquinho como você construiu ela? A virada de chave foi exatamente aí, unir a parte da estética bucal, estética facial com a corporal. Porque assim, os pacientes chegavam lá, saíam com um sorriso, um sorriso bonito, mas aí você olhava e falava, nossa, mas se colocar um negocinho aqui já vai dar uma melhorada. Aí já veio a parte da facial. Aí, mas se melhorar, o restante também vai ficar bacana. E aí acabei unindo todo. Hoje a clínica lá tem biomédicos, enfermeiros, tem o meu parceiro aqui que faz avaliação física e passa treinos também. Então, assim, e o bem-estar, a autoestima, né? Exatamente. A pessoa bem, no geral, no sorriso, no corpo, em tudo, fica bem em tudo, né? Com a família, no trabalho, em tudo. Então, a virada de chave foi isso. E o que me ajudou muito foi também a internet, né? Porque hoje em dia a internet está aí para ajudar. Antigamente era aquelas revistinhas de bairro, né? Aquelas coisas que não tinha que pagar, né? Era uma fortuna. Então, hoje não, a internet está aí e ajuda muito. Então, é aparecer. Você tá bem, está mal, você tem que aparecer. Sim, exatamente. E sempre com um sorriso no rosto. Às vezes não é fácil, mas a internet, ela tomou uma proporção muito grande depois da pandemia. Ela já existia, mas ela tomou uma proporção depois da pandemia. Foi na pandemia. Então, foi na pandemia mesmo que a sua chave realmente ela virou total, que realmente você viu a mudança na sua vida. Que na pandemia o pessoal não saía de casa, né? Então, assim, tinha mais tempo para olhar a internet, olhar a televisão, olhar, né, todas as propagandas no geral. E eu acredito também que acabou sobrando dinheiro, né? Porque o pessoal não gastou, não podia viajar, não podia fazer nada. Então, esse pessoal acabou investindo mais em estética. E na época da pandemia, eu não deixei de trabalhar. Então, na minha área, eu podia trabalhar. Vou falar para você que foi a época que eu mais trabalhei assim, na minha vida. E foi o que gerou tudo isso que eu acho que todos nós, eu acho que na pandemia realmente ela teve uma direção totalmente diferente, tanto para corpo, estética, para tudo, né? A parte de saúde, ela ficou muito forte na pandemia, então nós não víamos tantas pessoas na academia, nós não víamos tantas pessoas se cuidando, preocupada com o corpo, preocupada com a saúde, né? E você, Guta, como que foi a sua virada de chave? Qual foi um momento que realmente você viu que tinha mudado, que você já não se igualava a qualquer tipo de profissional da sua área? A partir do momento que eu comecei a entender que não é só o dinheiro. Eu entendi que a gente tem que ajudar as pessoas, fazer a autoestima da pessoa aumentar. Foi aí que eu comecei a procurar alternativas na minha área para poder me desenvolver mais. Então, eu acabei fazendo um curso de desenvolvimento pessoal para entender um pouquinho das emoções das pessoas. Então, hoje eu consigo lidar com todo o público de formas diferentes. Então, isso para mim foi essencial. E a partir da pandemia também, foi muito ruim, acho que para muita gente também. Mas quando voltou da pandemia, eu senti que o público começou a se importar mais com a saúde. E
na minha visão que eu estava tendo, ia encaixar certinho, porque ajudar as pessoas faz bem. Sim. A melhor coisa que tem é você ver uma pessoa vai sair de uma depressão só com uma musculação, só com um treino, a pessoa te agradecer e ver como foi importante para a vida dela o exercício físico, não só para físico, mas como para a mente também. Na verdade, eu acho que isso também aumentou muito na época da pandemia e ainda tomou conta há muito tempo, ainda está tomando conta, né? Sim. Nós não tínhamos tanto casos de ansiedade, tantos casos de depressão como nós temos agora. Então, eu acredito também que o exercício físico, ele ajuda bastante, até a mesma pessoa, tanto ela se controlar, aprender a lidar com o corpo, evitar remédio, outro tratamento. E eu vi também que você estava com um projeto aí, acompanhando um projeto. Eu estou no projeto, no Tatuapé Conceito, do Bruno Vinícius, e a gente implantou para desenvolver mais o pessoal, eles conseguirem ter um desempenho melhor no trabalho. A gente fez um desafio de eles melhorarem, fazer exercício físico. Não só exercício físico, como alimentação também. Então, foi o primeiro mês só atividade física, eles tinham que fazer. Segundo, alimentação e atividade física. Todos os meses, a gente fazendo bioimpedância, para ver a melhora de cada um. E agora a gente está no último mês. Então, o pessoal está bem empenhado e muita gente já viu muitos resultados, não só na parte da empresa, quanto no dia a dia, com a vida, com a família. Então, eles falam que hoje em dia eles conseguem brincar com o filho mais tempo, ficar com a família fazendo outras atividades mais tempo, porque da força que ganhou. Perfeito. Perfeito, Guto. E, na verdade, então, esse projeto é interno, ele não é externo, ele não estava aberto ao público, ele é aberto aos funcionários internos, Isso, né? Só entre os colaboradores. Que legal. Isso aí é uma motivação interna, na verdade, de empreendedores. Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho. Você como empreendedora, na verdade, assim, eu não vejo a Renata só como uma dentista. Eu vejo a Renata como uma empreendedora com visão de negócio absurda. E como que você vê? Hoje a sua clínica ela já tomou uma proporção muito grande no mercado, né? Você já ficou uma pessoa conhecida, eu vejo que você está sempre à procura de alguma coisa diferente. Como que você se vê daqui a um tempo? O que você acha que você vai mudar, o que você quer expandir, que seus olhos brilham? Ai, Pri, expansão é uma coisa que a gente sempre, né, almeja, é uma coisa que a gente sempre vai atrás. Eu nunca imaginei, nessa altura do campeonato, chegar onde eu cheguei, ter conquistado tudo que eu conquistei até aqui. Então, eu sou muito grata. Eu agradeço todos os dias, assim, Deus ter me olhado tanto. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Então, assim, apareceu uma oportunidade na minha área, outra, igual eu fiz uma coisa que ninguém tinha feito até então. Eu uni a parte corporal com a parte dentária, né, com a parte facial. Então, eu não tenho medo. Eu entro de cara, vou e... porque hoje... Graças a Deus, até hoje tudo deu certo. Hoje é uma clínica completa, mas assim, teve algum momento que você recuou, ou você repensou em alguma situação? Porque assim, tudo virou muito rápido. E teve algum momento, porque assim, é muito importante a gente levar esse conhecimento, porque assim, tem tantas pessoas que estão assistindo a gente que gostariam de ter essa motivação, sabe? Porque a gente está aqui para motivar. Você está motivando pela internet, por tudo que elas verem nas redes sociais. É muito legal saber da sua história, porque é uma motivação para as pessoas, mas essas pessoas precisam de um pouco mais de motivação, ou seja, às vezes, onde eu estou dando de errado, o que eu posso mudar, o que eu preciso acreditar, porque eu sei que tudo também é base de amor. Então, tudo que você é apaixonado por aquilo que você faz, ele flui muito mais fácil. Lidar com o ser humano não é fácil. Sim. Então, a minha mãe, coitada, que aguentou eu chorando várias vezes. Mãe, eu não vou dar conta. Mãe, é muita coisa. Mudou demais. A vida... Para que eu preciso de tudo isso? E ela sempre falava, não, filha, você conseguiu chegar até aqui, você vai. Então, eu sempre me apoiei muito na minha mãe, na minha avó. Elas sempre confiaram muito em mim. E fui. E foi tudo dando certo até hoje, graças a Deus. Mas já pensei em desistir algumas vezes. Porque quando você começa a expandir rápido. Meu caso foi muito rápido. Veio um susto. Fala, e agora?
e lidar com muitas pessoas, uma coisa é o meu trabalho, eu sei, eu confio no meu trabalho, mas eu respondo por muitas pessoas lá. Então é complicado. E hoje em dia, assim, comprometimento com o trabalho tá um negócio difícil. Então você montar uma equipe bacana tá complicado. E assim, são todos os dias, obstáculos todos os dias, problemas todos os dias, mas é sempre acordar cedo, jogar uma água no rosto e é o segredo. É o segredo. É o segredo. É o segredo, um sorriso no rosto, porque realmente a gente faz com amor, né? Não tem o que fazer. E amo muito. Na verdade, eu acredito que sim. Tudo que, até hoje, todas as pessoas que eu vi amor naquilo que eles proporcionam, que eles executam, eu acho que o sucesso é certo. Ele pode demorar um pouquinho, pode dar um ajuste lá, um ajuste cá, mas consequência. É consequência, exatamente. E você, Guto? Como que foi? Você já teve algum momento que você falou, eu preciso repensar, preciso ver o que eu vou fazer? Já várias vezes. No começo e também logo na pandemia também. Na pandemia foi bem complicado, porque eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu consegui algumas estratégias para conseguir, dando aula online, consegui a academia fechada, mas eu consegui levar um aluno por vez, então assim eu consegui passar. Foi aí que eu vi que ali era o meu lugar mesmo. E realmente a sua vida também mudou na pandemia, depois da pandemia para cá. Exatamente. Que tomou aquela chave de Sim, ela virada bem... porque o pessoal começou a prestar mais atenção, eu consegui conectar mais pessoas. E nesse negócio de conectar, a gente gera muitos negócios, né? Sim. Então o pessoal acaba criando uma confiança maior em você. E isso o pessoal vai vendo e vai falando, putz, esse cara, eu quero ele comigo. Bom, eu tive aqui com a Renata e com o Guto. Foram pessoas assim que são exemplos das áreas deles, porque a área da odontologia não é uma área comum, no caso da Renata, então a gente tem como mudar todas as trajetórias da nossa vida, conforme o nosso amor, principalmente, né, está sempre ajustando, então acho que acreditar que tudo pode acontecer, se você atenta do fundo do seu coração, eu acho que é importante. Então eu estou aqui para agradecer vocês dois por ter participado, por ter colocado um pouquinho da história de vocês. Fiquei muito feliz em recebê-los. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço muito também. Foi um prazer enorme estar aqui. Lili, agora é com você. O Caras Business fica por aqui. Até a próxima.